Pessoal, o último tópico do nosso curso, eu vou abordar agora com vocês como que ficou o sistema específico de proteção no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Quer dizer, nós já vimos que a OEA tem um sistema geral muito consolidado, principalmente se nós considerarmos a sua Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, mas esse sistema geral ele não funciona sozinho. Existem normativas específicas previstas para situações específicas às quais algumas pessoas podem se encontrar sujeitas. Então, esse sistema especial, como eu já havia dito, ele tem por foco a especificação do sujeito de direito. Tenta olhar para o sujeito de direito de uma maneira específica e concreta, seja por uma situação determinada ou por possuir ele uma peculiaridade, uma condição de vulnerabilidade. O sistema geral era endereçado a toda e qualquer pessoa. Agora, o sistema especial não, ele ainda que seja genérico e abstrato, ele volta-se a pessoas em condições determinadas ou em situações específicas. Então, nós temos diversas regras de sistema geral, regras aplicáveis à mulher, regras sobre tortura, regras sobre desaparecimento forçado. Eu só gostaria de frisar uma questão. Regra sobre a questão da deficiência. Como a Convenção sobre Desaparecimento Forçado da ONU é muito parecida com essa, eu não cheguei a colocá-la em detalhes. Nunca vi sendo cobrada. Agora, quanto à Convenção de Combate à Tortura, Convenção sobre Discriminação da Mulher e contra pessoas com e discriminação contra pessoas com deficiência, eu coloquei o texto geral para a gente dar uma observada, tentar analisar esse texto de uma maneira mais ampla. Mas só para colocar para os senhores terem uma noção, o sistema interamericano específico ele não é tão forte quanto o sistema da ONU. Quer dizer, eu acho que é da própria natureza da organização. Como a OEA ela já tem documentos da ONU e já tem um sistema preocupado com peculiaridades regionais, já adaptado à condição do seu continente, ele muitas vezes não cria documentos específicos. Ele tem diversos órgãos específicos de proteção, mas os documentos específicos eles não são tão fortes, não são tão conhecidos. Eles existem, mas de maneira muito menos densa, muito menos aprofundada do que documentos de categoria semelhante no âmbito da Organização das Nações Unidas. Perfeito? Então, vamos dar uma olhada em alguns desses documentos, né? Coloquei aqui uma informação geral sobre a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado. Essa convenção ela foi adotada em 94, entrou em vigor para o Brasil, entrou em vigor em 96, e ela vai reafirmar que o desaparecimento forçado é um ato que viola as normas de direitos humanos, que não se justifica em situação alguma, nem mesmo situação de emergência. Ela traz algumas obrigações, como a proibição de julgar pessoas envolvidas no desaparecimento forçado em tribunais especiais, que são tribunais militares. Isso daí é diferenciado de uma previsão da Convenção da ONU. E, de acordo com o artigo 9º, essas pessoas elas deverão ser julgadas pelos tribunais de justiça comuns. Para poder controlar e aplicar essas disposições, a Convenção ela diz que esse papel vai ser exercido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, não é criado um organismo específico, mas sim faz uma remissão à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre ela que devem ser tramitados os casos no que se referem a desaparecimento forçado no âmbito interamericano. Agora, essa comissão, ela pode utilizar-se de um procedimento específico previsto aqui, que são procedimentos para casos urgentes. Então, pela Secretaria Executiva, ela pode, em casos mais urgentes, solicitar informações sobre o paradeiro de determinada pessoa. Então, esse é um procedimento que a Comissão Interamericana tem acrescido por esse documento, por essa convenção. Outra convenção que eu não entrei em detalhes é a Convenção Interamericana contra a Corrupção. Essa convenção, firmada em 96, no Brasil foi promulgada em 2002 e é o primeiro instrumento internacional que tem por objeto o combate à corrupção e a criação de medidas preventivas e punitivas em relação a atos corruptos. Só para localizar a corrupção enquanto bem jurídico, o direito à não corrupção é um direito que se enquadra como direito difuso e coletivo. É o interesse social geral que está presente nesse caso. Os objetivos:
promover e fortalecer o desenvolvimento em cada estado dos mecanismos para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção. Também promover, facilitar e regular a cooperação entre os estados para assegurar a eficácia dessas medidas e ações, com vistas a prevenir, detectar, punir e erradicar corrupção nas funções públicas. E também há uma menção quanto a atos vinculados ao exercício dessas funções. Então, entre as medidas preventivas, colocam algumas. Criar, manter e fortalecer normas de conduta, que seria a regração da ética no serviço público. Essas normas de conduta que deveriam ter em vista não somente o desempenho das funções de maneira adequada, mas também a honra de se desempenhar uma função pública. O fortalecimento dos mecanismos que estimulem a participação da sociedade civil e organizações não governamentais nos esforços para prevenir a corrupção. Instituir sistemas de arrecadação fiscal que impeçam a prática da corrupção, entre outras medidas. A Convenção da OEA, ela cria um mecanismo de acompanhamento da implementação dessa Convenção contra a Corrupção. Esse mecanismo, ele cria uma conferência especializada e também cria uma comissão de peritos para fazer a análise técnica da implementação da convenção. Esse mecanismo quer melhorar as atividades nos Estados-partes com relação ao combate à corrupção. Bom, depois nós temos aqui a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Eu trouxe o seu texto um pouco mais delineado, né? Começa com um preâmbulo, como é de praxe em todo tratado, toda declaração. A intenção, né, de reconhecer que a prática da tortura deve ser coibida. E esses estados, então, se obrigam a prevenir e punir a tortura nos termos da Convenção. Para os fins da Convenção, conceitua-se com tortura da seguinte maneira: ato pelo qual são infligidos a uma pessoa pena ou sofrimento físico ou mental, com fins de investigação criminal, meio de intimidação, castigo pessoal, medida preventiva, pena ou qualquer outro fim. E a aplicação sobre uma pessoa de métodos que visem anular a sua personalidade, diminuir a capacidade física, embora não causem dor física ou angústia psíquica. Não se compreendem as penas e sofrimentos físicos e mentais decorrência de sanções legítimas. E aí o artigo 3º diz quem podem ser responsáveis pelo delito de tortura, que são empregados ou funcionários públicos que ordenem a execução ou instiguem ou induzam a prática da tortura, e pessoas que, por instigação desses funcionários e empregados, ordenem a execução, instiguem ou induzam ela, bem como cometam diretamente essas ações. Inclui-se também quando a pessoa tem a capacidade de impedir e ela se omite. A simples omissão é passível de responsabilização. Coloca-se que ordem hierárquica, ordem de superiores, não é fundamento suficiente para eximir a responsabilidade penal na hipótese de tortura. E depois coloca-se que não se invoca e nem se admite como justificativa circunstâncias como estado de guerra, ameaça de guerra, estado de sítio ou emergência. Como já havia sido frisado pela Convenção da ONU, a tortura não é aceita em hipótese alguma por motivo algum. O artigo 6º vai dizer que, conforme o artigo 1º, os estados devem tomar medida para prevenir e punir a tortura na sua jurisdição. Isso envolve assegurar não somente a criminalização, mas sim a efetiva punição de todas as pessoas que pratiquem atos dessa natureza. Tomar medidas para prevenir, medidas para punir todos os tratamentos semelhantes na sua jurisdição. Os agentes de polícia, funcionários públicos, eles devem receber um tratamento especial de modo que eles sejam educados sobre a proibição do emprego da tortura em toda e qualquer circunstância. Depois, o artigo 8º diz que os Estados-partes devem assegurar a qualquer pessoa que denuncie ter sido submetida à tortura o direito de que o caso seja examinado de maneira imparcial. Se a denúncia ou razão for fundada para supor que foi cometido na sua jurisdição, ou seja, naquele estado, o estado deve garantir a realização de uma investigação rigorosa, de ofício, e, se possível, já iniciar desde logo o processo penal quando a investigação tiver fundamentos. Esse procedimento jurídico interno, ele tem por finalidade
alcançar a punição, não somente na esfera penal, mas também nas esferas institucionais. E caso ele não seja suficiente, isso gera a possibilidade de acesso à justiça internacional. Há uma responsabilização por garantir a compensação das vítimas no delito de tortura, o direito dessas vítimas de receber uma compensação devida, e nenhuma declaração que seja obtida mediante tortura pode ser admitida como prova no processo. Depois, as medidas necessárias para que seja extraditada uma pessoa acusada de ter praticado tortura, as medidas no que tange à jurisdição, mesmo as medidas previstas na Convenção da ONU, a necessidade de considerar que a tortura nunca pode ser considerada um crime político e nem um crime conexo a um crime político. E adiante, o Estado parte, se ele não extraditar a pessoa que cometeu tortura, ele deve tomar providências para punir aquela pessoa no seu âmbito. Isso coloca-se que essa convenção não pode limitar o direito de asilo. Por exemplo, vai ser concedido asilo à pessoa que puder ser vítima de tortura no seu estado. Coloca-se a salvo o que a Convenção Americana prevê, né? Porque a Convenção Americana já veda a tortura, já traz uma disciplina específica. E o dever de informar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre essas medidas, medidas que visem implementar esta convenção. Depois, algumas normas um pouco mais formais. Perceberam que é um documento não muito denso? Ele basicamente repete o que a Convenção da ONU diz e deixa claro que a responsabilidade de cuidado pela implementação do documento é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Indo para a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, nós temos um documento já que tem uma maior repercussão, já foi cobrado em muitos concursos. Essa convenção, ela foi celebrada no Brasil, talvez por isso que ela seja tão cobrada, também conhecida como Convenção de Belém do Pará. E essa convenção, ela visa a prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher, mas não apenas no âmbito doméstico, mas em todo e qualquer âmbito da vida. No trabalho, no convívio social, no lazer, todas as áreas em que a mulher conviva, essa violência ela deve ser combatida. E começa-se com um preâmbulo, como é de praxe, e, em seguida ao preâmbulo, aprova-se essa Convenção de Belém do Pará, né? Os estados assumem um compromisso de que a violência contra a mulher deve ser combatida, que se está diante de um cenário preocupante e somente pela eliminação que vai se atingir a efetiva igualdade. E adiante, o primeiro capítulo trabalha com a definição e o âmbito de aplicação. Então, o que é violência contra a mulher para esse documento? É qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, no âmbito público e no âmbito privado. Pessoal, a nossa Lei Maria da Penha, que tem por objeto a violência contra a mulher, a Lei 11.340, ela se diferencia da Convenção nesse aspecto, porque ela envolve apenas o âmbito doméstico familiar. Agora, essa Convenção, a Convenção de Belém do Pará, aborda tanto o âmbito público quanto o âmbito privado. Envolve a violência contra a mulher em qualquer aspecto. Entender-se-á que a violência contra a mulher inclui violência física, sexual e psicológica, tanto dentro da família e unidade doméstica, quanto em outras relações interpessoais, convívio em mesmo domicílio, etc. Aqui está a nossa definição de violência doméstica. Que tenha ocorrido na comunidade, perpetrada por pessoa e que compreenda violação, abuso sexual, tortura, maus tratos, tráfico, prostituição forçada, sequestro, assédio sexual no local de trabalho, bem como assédio em instituições educacionais. Então, aqui, a prática da discriminação para além do âmbito privado, indo para o âmbito público. E também a violência perpetrada ou tolerada pelo Estado e seus agentes. Também a violência contra a mulher no âmbito institucional. Quais são os direitos da mulher que são protegidos? A vida livre, né? Livre de violência. O direito a ter reconhecidos o gozo, exercício e proteção de todos os direitos humanos a ela assegurados. Direito à vida, integridade pessoal, integridade moral, física. Liberdade e segurança pessoal, não submissão à tortura. Proteção na sua família.
igualdade de proteção perante a lei, recurso simples e rápido caso os seus direitos sejam violados, né? Aqui que o Brasil tanto pecou, mas tem tentado se redimir nesse aspecto. Direito à liberdade de associação, liberdade de professar religião e crenças, ter igualdade de acesso a funções públicas. O direito de exercer de maneira livre e plena todos os direitos humanos, os civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e ter esses direitos protegidos todos eles, com o Estado tomando providências para que a violência contra a mulher não gere ofensa a nenhum desses direitos. Depois aborda-se o direito à vida livre, e isso é o direito de ser livre da discriminação, o direito de receber a devida valorização e educação livre de estereotipações, tipo, isso é para mulher, isso para homem, a quebra da estereotipação como um direito da mulher, inerente à sua vida livre. Adiante, os deveres dos estados. Então, os estados, eles condenam todas as formas que possam gerar discriminação contra a mulher. Eles dizem que vão adotar políticas para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E isso envolve principalmente não ter qualquer tipo de ação ou prática de violência contra a mulher, velar para que autoridades, funcionários, agentes, instituições públicas obedeçam essa não discriminação, atuar com diligência para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, incluir normas penais, civis e administrativas justamente para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, adotar medidas jurídicas para fustigar, perseguir, intimidar, ameaçar, machucar, enfim, todas as medidas jurídicas que façam com que o agressor não mais ofenda a mulher, não pratique nenhum desses tipos de ato de perseguição, intimidação, ameaça. Medidas também para alterar tipos legislativos vigentes, caso eles signifiquem discriminação, atentem contra a dignidade da mulher. Criar procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher submetida à violência se proteger, isso envolve medidas específicas de proteção. Criar mecanismos judiciais e administrativos para que a mulher consiga buscar o ressarcimento, ter o dano causado contra ela reparado. Adotar disposições legislativas ou de outra índole necessárias para efetivar essa convenção. Então, basicamente, vira e fala assim, Estado, você tem que criar diversas frentes de políticas públicas voltadas a erradicar a violência contra a mulher, a prevenir que ela ocorra, principalmente mediante conscientização, e punir todos aqueles que pratiquem esses atos de violação. Inclusive, coloca-se que os estados vão adotar de maneira progressiva algumas medidas específicas. Por exemplo, fomentar o conhecimento e a observância do direito da mulher a uma vida livre, as campanhas de conscientização sobre o direito da mulher, modificar padrões socioculturais de condutas de homens e mulheres. Isso envolve educação formal e não formal. Basicamente, se quer quebrar a noção estereotipada de homem e mulher, se quebrar a noção de que a mulher ela é uma pessoa que deve se sujeitar à violência, ela deve se submeter ao homem. Fomentar a educação e capacitação do pessoal na administração da justiça, policiais e funcionários que se encarreguem da aplicação da lei. Então, criar profissionais que de fato consigam prestar um atendimento especializado à mulher em situação de violência. Criar serviços especializados apropriados para atender a mulher objeto de violência, entidades dos setores públicos, privados, abrigos, prestar de fato um aparato, criar um aparato que possa atender essa mulher sujeita à condição de violência. Fomentar e apoiar programas de educação governamentais e do setor privado para conscientizar o público sobre esses problemas de violência contra a mulher. E oferecer à mulher que seja vítima dessa violência, acessar programas para se reabilitar e para se capacitar, de modo que ela consiga se inserir na vida pública, na vida social. Também o estímulo dos meios de comunicação para que divulgue essa agenda de combate à violência institucionalizada contra a mulher. Garantir a investigação e recompilação de estatísticas, então levantar informações sobre qual o contexto da violência contra a mulher, como que vai ser possível prevenir, punir e eliminar esse tipo de violência. Alcançar a cooperação internacional, o intercâmbio de ideias e experiências, criar uma rede de colaboração entre os Estados-partes para que eles criem cada vez melhores políticas para dirimir esse contexto de violência, de ameaça de violência que as mulheres se sujeitam.
para adotar essas medidas, os estados devem considerar a vulnerabilidade e a violência da mulher, principalmente se ela tiver determinada raça, etnia, ser migrante, refugiada ou desterrada. A mulher também grávida, excepcional, menor de idade, idosa, ou então que seja pobre, né, tem uma situação socioeconômica desfavorável, ela também está mais exposta à situação de violência. Então é mais ou menos como se esse artigo dissesse, olha, não adianta você me dizer que a violência está excluída porque você tem mulheres que estudam, porque você tem mulheres que avançam, porque essas mulheres são a minoria, elas têm sorte. Porque nós temos mulheres que se encontram numa situação tremenda de vulnerabilidade, que se encontram numa situação de completa dependência, de completa submissão e muitas vezes uma situação de não consciência dos direitos que são a elas garantidos. Então, a atenção a essas mulheres numa condição especial de vulnerabilidade envolve a compreensão de que algumas mulheres estão mais sujeitas à violência do que outras. Quanto aos mecanismos de proteção, é criado um organismo específico, a Comissão Interamericana de Mulheres. E essa Comissão Interamericana de Mulheres, ela faz com que os estados informem sobre medidas que adotaram para prevenir e erradicar a violência contra a mulher, como que foi buscada assistência para essa mulher e as dificuldades para se implementar esse tipo de convenção. Tanto os estados partes da convenção quanto a própria Comissão Interamericana de Mulheres podem pedir para a corte esclarecimentos, podem pedir consulta perante a corte sobre a igualdade de gêneros. Depois, qualquer pessoa ou grupo de pessoas, entidade não governamental, pode apresentar à Comissão Interamericana denúncias que tenham por fundamento a violação desses direitos. Então, para o sistema de controle, o sistema de relatórios, tem a Comissão Interamericana de Mulheres. Agora, para o sistema de denúncias, para o sistema de petições, aí nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E seguem-se com disposições gerais sobre assinatura, etc. O último documento que eu trago aqui em destaque é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa com Deficiência. Então, coloca-se a abertura também com um preâmbulo, como é de praxe, e a meta de se alcançar uma efetiva igualdade, melhorando a vida das pessoas com deficiência. Então, começa-se com conceitos, né? Deficiência, que é uma restrição física, mental ou sensorial, permanente ou transitória. Isso diferencia um bocado o conceito da Convenção da ONU, porque a Convenção da ONU fala que a pessoa com deficiência é aquela que tem uma limitação permanente. Aqui inclui-se a limitação transitória, que impeça a pessoa de desenvolver coisas essenciais da sua vida diária. A questão da discriminação. Discriminação é toda diferenciação, exclusão ou restrição que se baseia nessa deficiência. Então, qualquer tipo de restrição ao gozo ou ao exercício de direitos humanos é colocado como discriminatório se baseado na deficiência. Mas, claro que não é discriminação quando o Estado cria políticas específicas para promover a integração e o desenvolvimento pessoal, como cotas, entre outras questões, porque essas medidas, que são discriminações positivas, visam alcançar a igualdade material. Em seguida, a Convenção ela diz que tem por objetivo prevenir e eliminar as formas de discriminação contra pessoas com deficiência, integrar essas pessoas à sociedade, e para alcançar esses objetivos, ela diz que serão tomadas medidas legislativas, sociais, educacionais, trabalhistas. Isso envolve providências de autoridades governamentais, envolve providências para que os edifícios, veículos, as instalações sejam construídos para facilitar o acesso da pessoa com deficiência, a eliminação de obstáculos arquitetônicos, asseguramento de que a pessoa seja capacitada para aplicar essa convenção de uma maneira correta. Depois, temos aqui também que vai ser trabalhado de maneira prioritária ao prevenir as formas de deficiência que podem ser prevenidas, né? Isso envolve, por exemplo, pessoas que adquiriram deficiência por poliomielite, doenças que podem ser controladas e, enfim, poderiam não ter adquirido a deficiência e acabaram adquirindo. Detecção e intervenção precoce, tratamento, reabilitação, educação, formação ocupacional e prestação de serviços, para que a pessoa melhore o seu nível de independência e sua qualidade de vida.
A sensibilização da população. Isso daqui é uma coisa muito relevante. Quer dizer, mostrar para a população que ela precisa se sensibilizar com a pessoa com deficiência, parar de adotar padrões estereotipados, ter atitudes que se atentem para essa necessidade de respeito e convivência mútuos. Depois adiante, coloca-se que para alcançar esses objetivos, os estados vão cooperar entre si, vão colaborar no que tange a pesquisa científica e tecnológica, que possam melhorar o tratamento, a prevenção de deficiências, desenvolver recursos que gerem a vida independente. Percebe-se, portanto, que essa convenção ela trabalha tanto com o aspecto preventivo, que é tentar evitar que a deficiência ocorra, e depois trabalha com um aspecto integrativo, um aspecto que quer fazer com que a pessoa que acabou tendo uma deficiência, ela seja integrada na vida social e aproveitada nessa sociedade como uma parte de um todo, e não como algo que deva ser isolado. Os estados devem ter legislações que permitam a participação de representantes de organizações de pessoas com deficiência, organizações não governamentais que trabalhem nesse contexto, para poderem se envolver nas medidas e políticas que vão ser escolhidas em prol da aplicação dessa convenção. Criação de canais de comunicação, difusão entre organizações públicas e privadas que trabalham com pessoas com deficiência. Depois adiante, cria-se um organismo específico, que é a Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação de Pessoas com Deficiência. E ela é constituída por um representante de cada estado-parte, realizando, assim, suas reuniões. E nessa comissão, basicamente, se segue o sistema aqui de relatorias, a criação de um sistema de relatorias, onde os estados submetam relatórios a essa comissão. E esses relatórios vão acompanhar a implementação progressiva dessa normativa. Adiante, seguem algumas questões mais formais. Então, eu vou chegando aí à linha final, coloquei só algumas questões para que nós possamos compreender o contexto dessa questão, que é essa relação entre a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Então, sobre ela, qual a alternativa correta? Funcionários que ordenem a execução são responsáveis por tortura, salvo se agirem por ordens superiores? Não. Mesmo que eles agirem por ordens superiores. O Estado-parte somente toma medidas necessárias para conceder extradição, em conformidade com a legislação, de pessoa condenada por tortura, não bastando acusá-la do delito. O Estado, ele vai conceder, sim, extradição, mas preferencialmente conceder a extradição. A acusação do delito, pelo menos, deve ser a providência mínima. Então, se não puder extraditar, se punir já é o suficiente. As declarações obtidas por tortura não podem ser admitidas como prova, salvo em processo instaurado contra a pessoa acusada de havê-las obtido mediante atos de tortura, unicamente com prova que por esse meio o acusado obteve a declaração. Então, basicamente é o seguinte, eu não posso pegar e considerar nenhuma prova obtida sobre tortura, mas isso vale para quem está sendo torturado, não para o torturador. É óbvio. Porque se eu fosse falar isso, mas essa prova foi obtida em tortura. Mas você estava sendo torturado? Não, eu estava torturando, foi obtido em tortura. Não é para isso que serve a expressão. A expressão serve para quem está sendo submetido à tortura, para quem está sendo torturado. E esgotado esse procedimento jurídico interno, prevê-se, e os recursos para investigação, o processo deve ser submetido a instâncias internacionais, mesmo que o Estado não aceite a competência. Sempre o acesso à jurisdição internacional deve envolver a aceitação da competência. Isso é obrigatório. Depois aqui, qual que é a Convenção Interamericana que foi assinada em Belém do Pará? É a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. E adiante, traz alguns casos. O João, ele agrediu sua secretária, ex-companheira, e machucou-a com um soco no rosto. E o Sebastião forçou a sua esposa a praticá-lo atos libidinosos contra sua vontade, ele causou dor psicológica. A Convenção de Belém do Pará, ela protege ambas as situações? Sim, protege ambas as situações. Então, coloca-se... Todas essas assertivas trabalham com a exclusão de alguma ou de ambas as situações, então somente resta correta, ambas situações se enquadram na definição de violência contra a mulher. Pessoal,
Deixo aí um recado final para vocês. Eu encerro o nosso curso de Direitos Humanos. Espero que tenha sido proveitoso para os senhores. Essas informações são informações que devem ser suficientes para que os senhores obtenham um bom desempenho em direitos humanos em praticamente todos os concursos do nível técnico ao superior. A minha intenção foi justamente tentar abarcar a maior quantidade possível de conteúdo num pequeno espaço de tempo. Então, deixa vocês uma mensagem positiva, que os senhores tenham fé de correr atrás dos seus sonhos, consigam alcançar com sucesso a aprovação no concurso público, consigam adquirir um conhecimento que antes os senhores não obtinham e tenham fé que os seus objetivos vão se realizar, realizem boas provas, tenham aí todo o meu desejo de sorte, que Deus fique com vocês e espero que os senhores tenham realmente gostado do curso. Até a próxima. Um grande abraço.